Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 2 de outubro de 2024. E nesse horário, das 19h40, nós estudamos essa obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. Nós estamos estudando o item Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Isso está no capítulo 1, que trata das bem-aventuranças. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou fazer a nossa prece de abertura. Acredito que todos vocês estão me ouvindo, não é? Alguém pode dar um retorno, por favor? Márcia, Carmen, Roberto? Estamos ouvindo, sim. Então tá. Então vamos agora à nossa prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos aqui reunidos, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus, para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de aprendizado. Te rogamos, ó Pai, que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos auxilie, né? Nos dando aquela força para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada. Também te rogamos, Senhor, que ampare, que proteja todos os nossos irmãos lá do Oriente Médio, em especial nossos irmãos do Líbano, nossos irmãos de Gaza, que se encontram nesse momento sob ataque. Também não vamos esquecer dos nossos irmãos israelitas. Que esses irmãos, Senhor, possam ser protegidos da ira dos homens em desequilíbrio. Que a tua paz, Senhor, se instale no coração dessas pessoas, para que elas possam buscar o amor, que elas possam ver no outro seu irmão, filho de Deus como ela. E assim, Senhor, te rogamos a tua proteção para todos aqueles que sofrem e a tua verdade para aqueles que ainda não a conhecem. Fica conosco, Senhor, nos abençoe e nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Boa noite, minha amiga Iraci, tudo bem com você? Tudo bem, Rose, e você? Tudo bem, graças a Deus. Né? Que bom. Opa, só estou colocando aqui uma coisa, só um minutinho. Aí não tá quente como aqui, né? Não, aqui hoje deu 32 graus. Aqui chegou a quase 40. Aqui deu 32 graus, mas foi bom. Agora eu estou sabendo que aí no Rio a coisa ficou feia, né? Boa noite, minha Tá. amiga Deise. Deise é aqui nossa companheira de Petrópolis. Se você quiser ligar sua câmera, Deise, para a gente poder falar. Aqui em Petrópolis foi 32. Boa noite, Deise. Prazer, querida, te conhecer. Noite. Seja bem-vinda à casa do... Meu som está muito baixo, o que será? Você está me ouvindo? Bem baixinho. O que Então, será que eu fiz? os outros estão me ouvindo bem? Iraci está me ouvindo bem? Eu acho que é o Deixa eu ver aqui. som que precisa aumentar um pouquinho aí. Deise, no teu computador ou no teu celular. É um prazer, amiga, ter você aqui conosco, tá bom? Prazer, A nossa, prazer todo meu. a nossa casa se localiza no Morém, no alto da rua Pedro Ivo. Mas hoje, quarta-feira, nós não estamos na Casa Espírita, estamos em casa. Mas segunda, quinta e sexta é da Casa Espírita. Mas a gente faz na Casa Espírita e online também. Eu vou mandar para você Sim, a nossa programação, e aí você vê se tem algum outro estudo que interesse a você participar, tá bom?
Olha, Tá bom. o nosso estudo é desse livro aqui do Cláudio Fajardo, O Sermão do Monte. Não conheci esse livro, eu fui pelo tema, falei, nossa, é maravilhoso. Maravilhoso, é maravilhoso. Bem, já fizemos a nossa prece, vamos dar início aqui. Isso, bota o fone que eu acho que melhora o som. Né? Meu nome é Isso. Pedro, eu sou presidente da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Seja sempre bem-vinda. Aqui nós temos nossas irmãs Iraci, nosso companheiro Alberto, Márcia Moraes, são lá do Rio de Janeiro, Carmen Matos, mas também temos companheiros aqui de Petrópolis. Tinha uma companheira, mas daqui a pouco ela deve estar de volta. Se o Alberto puder ligar a câmera, a Márcia, a Carmen Matos, para a Deise poder conhecer vocês. Liguem a câmera aí rapidinho. Aí a nossa amiga Deise pode ver todo isso. Aí é o nosso amigo Alberto. A Carmen daqui a pouco deve ligar a câmera também. Então, nós temos gente de todo lugar aqui conosco. Ai, que beleza. É uma beleza, é uma beleza. Tudo irmão, tudo irmão. Bem, meus irmãos, hoje o nosso estudo vai tratar de bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Inicia assim o nosso irmão Cláudio Fajardo, que é autor do livro. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. No quadro das aflições humanas, a fome é, sem dúvida, a maior indutora à tomada de decisões. A própria doença, tão temida por todos nós, não tem a capacidade de nos levar a fazer algo de forma tão imediata quanto a fome. É comum, no meio que vivemos, ouvir a seguinte afirmativa: enquanto fulano não passar fome, não toma jeito. Isso é verdade, não é? Às vezes a pessoa está doente, mas continua fazendo as besteiras. Às vezes a pessoa está desempregada, mas continua fazendo besteira. Às vezes a pessoa não tem nem onde morar, mas continua fazendo besteira. Mas quando a fome ataca, aí sim a pessoa se movimenta. Então, a fome é, como diz o autor, é sem dúvida a maior indutora à tomada de decisões. Quando a pessoa sente o estômago doer, aí ele realmente resolve fazer alguma coisa, né? Por isso que Como diz, né, no popular, quando o calo aperta, a fome é o calo que aperta, aí a pessoa corre. aí a pessoa fala. Por isso essa frase tão popular, né? Enquanto fulano não passa fome, não toma jeito. E é verdade. Aí continua o companheiro. É muitas vezes em nome de saciar a fome que acontecem as revoluções e também atitudes visando ao desenvolvimento intelectual e científico dos mundos. O elemento suporta tudo, mas quando vem a fome, ele sai em busca da forma de exterminá-la. Bateu a fome, aí a pessoa diz, não, não dá para continuar. Aí a pessoa sai em busca de arrumar um jeito para acabar com a fome. Porque até negócio de emprego, né? Às vezes você oferece um emprego à pessoa, mas a pessoa diz assim, ah, não, paga-se muito pouco, eu não vou, não. Mas quando a fome aperta, a pessoa chega e diz assim, será que não tem uma coisinha para me fazer aí e a senhora me paga com uma cesta básica? Né? Então, aí, a gente vê isso. Não dá para a senhora, eu faço o serviço aqui e a senhora me dá um prato de comida? Antes, às vezes, a pessoa até recusou o trabalho. Mas quando bate a fome, aí a pessoa diz, ó, ah, não dá para me dar um pão, um sanduíche, uma cesta básica. Realmente a fome incomoda, né? E aí ele diz aqui, a sede é outra necessidade terrível pela qual passa o espírito. Gente, não precisa muito. Eu moro aqui num condomínio, no Bunker. Hoje mesmo nós recebemos um documento aonde o pessoal está pedindo para a gente economizar água, porque os mananciais estão secando. Não é? Então, isso não é só aqui em Petrópolis, não. Em várias cidades do Brasil.
Porque com essa seca terrível que está acontecendo aí, o que está acontecendo? Os rios estão baixando. Os rios estão baixando. E daqui a pouco, aquela história que diziam, aqui no Brasil não vai faltar água porque tem muitos rios, essa história está acabando. Porque a gente está vendo aí, ó, o Rio Madeira, aqueles grandes rios do Amazonas, né? Rios que às vezes você está numa margem e não consegue ver a outra. Parece que é uma praia, que é o oceano, de tão largo. Os rios estão baixando 18, 20 metros. No meio do rio, estava mostrando na televisão, banco de areia. Tem lugares que as pessoas não podem mais navegar, porque nessas regiões lá do Amazonas, a estrada deles é o rio. As crianças para ir para a escola, vai de barquinho, vai de canoa, a pessoa para fazer compras ou ir ao médico, vai de barco. Agora, eu vi uma cena que eu disse assim, meu Deus do céu, as pessoas caminhando por cima do rio, porque não tem mais água. O rio, o leito do rio, vira uma estrada. Então as pessoas vão caminhando pelo leito do rio. Aonde antes era água, hoje não tem água. E as pessoas vão caminhando. Não precisa muito. Aqui em Guapimirim tem um rio muito conhecido, né? Muito famoso. Inclusive, minha irmã tinha um sítio ali em Citrolândia, perto de Guapimirim, e era um rio que descia uma correnteza maravilhosa, cachoeira. Agora, no leito do rio só tem pedra. Só tem pedra. Quando você olha, você não acredita. A água também está se tornando um objeto raro. Daqui a pouco vai custar muito caro, tá? Uma garrafinha. O Divaldo Franco, já há um tempo atrás, né, numa das palestras, ele falou que em 2025 nós iríamos começar a crise da água. E agora você falando, e é mesmo. Devido à seca, às queimadas, e tudo isso por culpa do próprio homem, né? O homem Não cuida das nascentes, né? As nascentes, elas não são cuidadas. Exatamente. Não cuidam das nascentes, então não tem essa história de botar culpa em Deus. Ah, Deus, é castigo divino. Castigo divino nada. É nossa ação. Todo dia eles prendem pessoas tacando fogo na mata. Todo dia estão prendendo. Hoje mesmo aqui em Petrópolis, um sujeito foi preso pela polícia porque ele estava atacando fogo na mata. A polícia passou na hora, mas o fogo já tinha subido, teve que chamar bombeiro para apagar. Veja que ponto. Parece que aí em Jacarepaguá também teve um caso na estrada do Rio Grande, também de alguém tacando fogo na mata. Essa coisa absurda, né? Então, isso aqui, a sede é outra necessidade terrível pela qual passa o espírito. Muitos chegam a afirmar que ter sede, em uma escala maior, é pior que a própria fome. Visto o nosso organismo ter mais necessidade de água do que qualquer outra coisa. A pessoa pode até ficar vários dias sem comer, mas sem água é complicado. Sem água é complicado, né? Portanto, o fato de ter fome e sede pode vir a ser positivo no sentido de induzir aquele, né, que as tem a novos posicionamentos. Então, ele está querendo dizer o quê? Que o fato do sujeito ter fome e sede de justiça pode ser positivo porque a gente pode levar o homem a tomar atitudes. Pode levar a pessoa a buscar fazer alguma coisa. Que é impulsionado pela fome e pela sede, ele vai buscar se mexer. Porque muitas vezes a pessoa se entrega ao ócio, né? A gente vê muito isso. Pessoas que se entregam ao ócio porque tem tudo na mãozinha, né? Tem tudo na mãozinha. E tem uma coisinha aqui, tem outra coisinha ali, então tem tudo na mão. E não faz nenhum movimento para ajudar ninguém, para auxiliar no progresso. Agora, se faltar a comida e a bebida, aí o sujeito se vê obrigado a se levantar
e procurar fazer alguma coisa. É isso que ele está dizendo. Às vezes é necessário que a dor bata na nossa porta para a gente se sacudir, não é? Tem gente que só se sacode assim, com a dor cutucando o sujeito. Enquanto não está doendo, o sujeito fica ali, né? Sem colaborar com nada. Aí ele continua aqui. No mundo em que vivemos, dada a nossa pouca evolução, afinal somos espíritos de um mundo, né? Espíritos imperfeitos, espíritos da terceira ordem. Temos a necessidade de conhecer o mal para valorizar o bem. Agora, a gente está precisando sofrer essa estiagem brava para dar valor à água. Porque, né? Deixar as torneiras abertas, ficar gastando água à vontade. Agora, E isso é uma verdade. Isso, nem sei se eu posso te interromper, me desculpe. pode É, ser. mas isso é uma verdade. Eu, quando morava em Correto, agora eu moro em Nogueira, nós morávamos num morro que faltava água, que a água não chegava até lá em cima. Então a gente chegava da escola, a gente tinha 2 galãozinhos, né? Eu e meu irmão, a gente enchia até encher 2 barris, né? E, e essa coisa da gente ter passado isso, a gente sempre valorizou muito a água. Porque, né, cada galão daquele era uma subida numa escadaria danada para buscava lá embaixo, subia até encher aquele barril. E o que você falou, quando a gente passa essa privação, a gente dá valor, Exatamente. Às vezes a gente né? precisa passar pela privação para poder dar valor à água. Olha a questão da água. Isso tudo, né? Isso a tudo. Às vezes precisa faltar para a gente respeitar. Tá. É, Ele diz aqui: é na doença que valorizamos a saúde. é verdade. Nos momentos de treva é que sentimos necessidade da luz. É quando perdemos algo e damos pela sua importância. Quando as queimadas estão ocorrendo, né, no nosso país, e você veja o absurdo que a fumaça do Pantanal pegando fogo está chegando nos estados do Sul e do Sudeste. Então, quando o pessoal começa a tossir, né, mostrou algumas cidades, aí onde o pessoal, por exemplo, o meu sobrinho, ele mora em Corumbá. Corumbá é uma das cidades onde a queimada é terrível. Ele fala: tia, que coisa horrorosa. A gente tem que ficar com a casa toda trancada porque a gente não consegue respirar. Aí ele diz assim: ai, que saudade daquele céu azul, porque nós não vemos mais o céu azul aqui em Corumbá. É só o céu preto da fuligem. Aí, quando caiu a primeira água, primeira chuva, e o pessoal correu para recolher água, aquela água não prestava, porque era água suja, porque a fumaça, né, a fuligem ficou no céu. Quando a água desceu, desceu o quê? Uma água ácida e suja, preta de fuligem. Aí o pessoal: ai, cadê? Que saudade daquele céuzinho azul, daquela brisa fresquinha. Não tem? Além de ser um lugar, Corumbá é um lugar altamente, muito quente. As temperaturas lá são sempre máximas, 38, 39, 40. Ainda tem as queimadas para acabar infernizando a vida de todo mundo. E aí a gente vê eles comentando. Inclusive, ele falou assim: eu acho que ele vai tirar férias agora, eu vou para o Rio, para a gente poder respirar um pouco melhor. Porque ele tem 2 filhos pequenininhos, tem uma recém-nascida, ele disse: não está, as crianças estão vivendo doentes, tem que levar sempre para o hospital para fazer nebulização, porque não estou conseguindo respirar. Olha só a situação. E aqui ele diz: é quando perdemos algo que damos pela sua importância. É imprescindível, quer dizer, é importante, portanto, analisar que fome ou sede fazem parte dos quadros da nossa necessidade. O Mestre Jesus nos afirma que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, mostrando-nos a urgência em conquistarmos
a verdadeira justiça, de forma definitiva, na intimidade da nossa alma. Daqui a pouco a gente vai trazer um texto para falar dessa verdadeira justiça. Porque a gente gosta muito, né, de botar a palavra justiça na boca. Qualquer coisinha, queremos justiça, queremos justiça, queremos justiça. E a gente daqui a pouco vai analisar que justiça é essa que a pessoa vai para frente da televisão gritar. Que justiça é essa que nós queremos? Será que essa é a verdadeira justiça? Então, ele diz aqui, alguns estudiosos têm contestado essa afirmativa, dizendo que melhor seria uma outra tradução para a palavra justiça. Porque, no entendimento destes, se Jesus mostrasse ser bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, entraria em contradição com a próxima bem-aventurança, que diz serem bem-aventurados os misericordiosos. Mas, se analisarmos por outro ângulo, a justiça, nós vamos ver que a justiça não é contrária à misericórdia, mas um caminho para esta. A verdadeira justiça, ela não é uma contradição em relação à misericórdia, não. Ela é um caminho para levar à misericórdia. Tá? Isto prova os que já dissemos que as bem-aventuranças têm uma sequência evolutiva. Se você observar as bem-aventuranças, cada uma está numa posição, numa ordem. E Jesus colocou elas nessa ordem propositadamente. Porque quando você lê as bem-aventuranças, está lá, mais ou menos aqui, né? Vou ler aqui as bem-aventuranças, só para a gente lembrar dessa ordem. Deixa eu pegar aqui rapidinho, nas páginas anteriores. Deixa eu pegar aqui no Evangelho, que acho que fica melhor eu ler aqui no Evangelho. Está lá no Evangelho de Mateus. Vamos lá. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, diz assim. Vamos lá. Olha só. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se, e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 1. Bem-aventurados que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniares, quando vos perseguirem, e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Então, essas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres pelo espírito, bem-aventurados os que choram, os mansos, os que têm fome, sede de justiça, os misericordiosos, tudo está na ordem certa. Jesus colocou cada bem-aventurança na ordem certa. Então, primeiro ele diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e depois, bem-aventurados os misericordiosos. Tudo na ordem certinha. Então, você não pode dizer, como alguns dizem, que bem-aventurados que têm fome de justiça é contraditório com bem-aventurados misericordiosos. Não, Jesus botou na ordem certa. A justiça vai ser um caminho para a misericórdia. Então, ele diz aqui, o Cristo, né? Aqui, ó. Deixa eu só. Peraí, só um instantinho, gente, que eu tinha tirado aqui do lugar. Ele diz aqui, mas se analisarmos por outro ângulo, a justiça não é contrária à misericórdia, mas um caminho para esta. Isto prova o que já dissemos, que as bem-aventuranças têm uma sequência evolutiva. Não é possível vivenciarmos a misericórdia sem passarmos antes pela justiça. Você não pode viver a misericórdia sem antes você viver a justiça, sem antes você passar pela justiça. Quando Jesus nos fala,
Fome e sede de justiça, o Cristo não se refere àqueles que querem fazer justiça com as próprias mãos. Porque é aquele detalhe. Nós queremos fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Porque às vezes a gente acha assim, nossa, como Deus demora. Como Deus demora, né? Aí eu quero a coisa mais rapidinha. Então, ele diz aqui, quando ele, o mestre, nos fala de fome e sede de justiça, ele não se refere àqueles que querem fazer justiça com as próprias mãos. Estes querem se fazer passar por Deus. O homem, muitas vezes, quer se fazer passar por Deus e chamar para si uma responsabilidade que não lhe diz respeito. Alguém alguma vez ouviu Deus chamar por nós para ajudar a Deus a fazer justiça? Será que Deus já tocou minha campainha e disse assim, minha filha, eu não estou conseguindo fazer justiça direito, você pode, com a sua sabedoria, me ajudar? Eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi. Mas a gente pensa. Às vezes a gente pensa. E ele diz aqui, porque o fazer justiça é de responsabilidade exclusiva da lei. É a lei. É da lei que é a responsabilidade da justiça. E nós achamos que é nossa. Lembra do grande equívoco de Judas? Judas achou que Jesus estava demorando para tomar frente de tudo, porque Judas amava Jesus. Mas como a maioria dos discípulos não entendia Jesus, não entendia quando Jesus disse assim, meu reino não é deste mundo. Então Judas sabia que Jesus era o mestre, sabia que Jesus era como se fosse o rei, mas ele achava que ele era o rei da terra, que queria sentar no trono, botar a coroa na cabeça. Por isso, quando ele entrega Jesus, ele entrega com essa ideia. Jesus, ele achava que Jesus estava demorando para, entendeu? Fazer o tchan, 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 tchan. Então ele entrega Jesus esperando assim, quando os soldados vierem prender Jesus, Jesus vai sacar da espada, ou vai fazer o fenômeno, vai jogar todo mundo por terra, vai para Roma, vai tirar o César do trono, vai sentar no trono, vai comandar tudo, vai botar nós judeus no comando de tudo, e eu vou ser o secretário dele. Entendeu? Era esse o pensamento dele. Quando ele vê que Jesus é preso e não reage, ele diz assim: tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí é que ele percebe. Ele percebe o seguinte: se Jesus realmente quisesse, ele teria. Será que Jesus não teria como convocar falanges e falanges de anjos poderosos para libertá-lo? Claro que teria. Será que Jesus não teria como se desmaterializar na hora dos açoites? Quantas vezes, quando ele estava pregando e a multidão avançava sobre ele, né, para pedir ajuda, para tocar, e a coisa ficava muito forte, ele sumia no meio da multidão? No Evangelho você vai encontrar isso. Jesus saía a caminhar com o povo, e quando aquela multidão, a gente sabe como é que é, né? Buscando uma cura, buscando um milagre, aquela coisa toda, avançava, os discípulos diziam assim: cadê Jesus? Cadê Jesus? Ele sumiu. Ele tinha esse poder, o espírito crístico. Ele poderia fazer qualquer coisa em relação a mudar de lugar. Será que Jesus não tinha como? Claro que tinha. Mas ele dizia o tempo todo, quando Pilatos pergunta para ele, és rei? Ele simplesmente fica calado. Foi a única resposta que Jesus não deu. Foi para Pilatos. Sabe por quê? Porque ele sabia que Pilatos não tinha mínimo condições de compreender o que ele ia falar. De outra religião, de outra... Ele não respondeu. Mas depois ele diz, meu reino não é deste mundo. O reino dele não é sentar no trono e botar a coroa na cabeça.
Aquilo tudo é temporal. Ele sabia que aqueles homens estavam no poder, não tinham só saído do poder, como Pilatos, que depois foi mandado para outro lugar e desapareceu. Então, nós sempre queremos, nós não entendemos a lei de Deus, muito menos Deus, né? Nós não entendemos e nem sabemos, né, o que é verdadeira justiça, mas nós queremos fazer justiça. Então, eu trouxe um texto aqui que eu vou compartilhar com vocês para a gente compreender bem essa história de justiça que nós, homens aqui, de terceira ordem, do mundo imperfeito, né? Espíritos imperfeitos, vamos dizer até perfectíveis, né? A caminho da perfeição. Conhecemos e exigimos, tá bom? E assim, depois você só me diz se vocês estão enxergando bem o texto. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Esse texto aqui é desse livro que vocês já conhecem, O Segredo das Bem-aventuranças, José Lázaro Borbetti. Iraci, estão vendo o texto? Sim. Ótimo, ótimo. Vamos prosseguir aqui. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 6. Esta bem-aventurança, quando analisada superficialmente, expressa à primeira vista um sentido de apreensão, em que a alma anseia que seus direitos, usurpados por terceiros, sejam-lhe restituídos. Então, quando nós falamos, né, sobre justiça, de forma superficial, a gente tem um medo, a gente deseja, né? Logo que e a nossa, aqui, ó, que nossos direitos, que nós achamos que foram usurpados por terceiro. Mas já tem uma vez o Chico falou assim: toda vez que você perder alguma coisa, não pense que alguém está te roubando. Pense o seguinte: eu estou devolvendo. Eu estou devolvendo. Porque, na verdade, né, lá no passado, quanto será que nós já tiramos dos outros? Com certeza já tiramos muito dos outros. Então, ele diz: quando alguém nos tirar, nos usurpar alguma coisa, pense assim: eu não estou sendo roubado, eu estou devolvendo, né? Então, ele diz aqui: ter fome e sede de justiça, do ponto de vista terreno, que é o nosso ponto de vista, é aguardar a resposta da justiça humana em face de determinada ação injusta de seu adversário. Saliente-se, todavia, que a justiça terrena será também sempre relativa ao estágio de maturidade da humanidade. A nossa justiça, as nossas leis, as nossas constituições estão que dentro do nosso grau evolutivo. Nós não podemos hoje ter uma Constituição semelhante à de 1824. Foi a primeira Constituição aqui no Brasil, porque ela estaria muito atrasada em relação ao nosso progresso atual. Mas também não podemos querer, hoje, ter aqui uma Constituição de um mundo de regeneração, porque nós não entenderíamos em nada as leis dessa Constituição. Então, a Constituição, as nossas leis, né, a justiça da terra, ela tem que ser relativa ao nosso grau de evolução. Existem alguns artigos da nossa lei atual que daqui a 40 anos nós diremos: meu Deus, como é que as pessoas em 2024 conseguiam viver com aquela lei? Leis que hoje nós achamos adiantadíssimas. Nossa, que lei maravilhosa. Mas daqui a 50 anos a gente vai olhar e vai dizer: nossa, como é que aquele povo de 2024 conseguia viver com a lei tão atrasada, né?
As leis são elaborações humanas. E, como são humanas, elas precisam ir mudando de tempos em tempos. Então, nós tivemos a de 1824, tivemos outra em 1946, tivemos outra de 88. Conforme a humanidade vai avançando, as leis humanas precisam ser aprimoradas. Mas a lei de Deus não. A lei de Deus é pétrea, quer dizer, não muda, é perfeita. O que é perfeito não precisa ser mexido. Vamos lembrar dos 10 mandamentos? Lembra, está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo? Pegando no capítulo 1, diz assim, ó, capítulo 1. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão, não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis, não lhes prestarei culto soberano. Segundo, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quer dizer, é preciso ter um dia para descanso, reflexão. Honrai vosso pai e a vossa mãe. Não mateis ponto. Eu adoro esse ponto final. Não mateis ponto, não é vírgula. Ah, mas e se... Não mateis ponto. Não é só matar, como a gente sempre costuma lembrar. Não é só tirar a vida do outro. Esse não mateis ponto. É também não mateis as esperanças da outra pessoa. Não mateis as alegrias da outra pessoa. Não cometais adultério. Quer dizer, não é só não trair o marido ou a mulher. É não adultere a lei de Deus. Entendeu? Mas não roubeis a esperança das pessoas. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Não desejeis a mulher do vosso próximo, quer dizer, respeite as famílias. Não é só a mulher do vosso próximo, também o homem da vossa próxima, né? Respeite as famílias. Não cobiçais a casa do vosso próximo. Não inveje as pessoas. Não queira aquilo que elas têm, porque o que elas têm é o que elas precisam para a evolução. E você, se não tem aquilo, é porque você não precisa daquilo. Essa lei é pétrea. Essa lei é para sempre. Não precisa mudar. Agora, a lei feita pelos homens, essa de vez em quando tem que mudar mesmo, tem que aprimorar. Então, diz aqui, as leis são elaborações humanas, tendo como base convenções e padrões estabelecidos pela sociedade em constante transformação, com o objetivo de proporcionar segurança e bem-estar aos seus cidadãos. Assim, aquele que se sente ofendido grita por justiça. O que ele quer, na verdade? Punição para aquele que o ofendeu. Quer ver a condenação do ofensor. Aí a gente para pensar o seguinte: estudando o Evangelho, a gente lembra daquela frase de Gandhi, quando perguntaram para ele quando foi que ele se sentiu ofendido. Ele disse: eu nunca me senti ofendido. O pessoal, fizeram tanta maldade com você. Ele disse: não, eu nunca me senti ofendido. Por quê? Porque ele compreendeu que o outro, se fez o que fez, é porque não sabia o correto a fazer. E vamos parar para pensar. Por que eu fico ofendida quando alguém faz algo contra mim? Por que a pessoa fica ofendida? A gente diz assim: nossa, ele fez isso comigo. Isso tem uma grande carga de vaidade, de orgulho. Ele não podia fazer aquilo comigo. E ele fez. Só se sente ofendido quem é extremamente vaidoso. Só. Porque se você olhar para o outro e pensar, essa pessoa está em desequilíbrio. Ela não sabe o que faz. Não vou levar isso a sério. Primeiro, se o que ele está falando é uma mentira, por que eu tenho que ficar ofendido? É mentira. O meu comportamento é a minha defesa.
Quem acreditar é problema de quem acreditou. Quem me conhece, quem é meu amigo, vai compreender que aquilo não é verdade. Agora, se o que ele está falando é verdade e eu fico ofendido, com medo de que os outros descubram, esse, esse ofensor vai ser meu amigo, porque está dando uma oportunidade para que eu possa refletir sobre o meu comportamento. Alberto, você queria falar alguma coisa? Hein, Alberto? Acho que não, né? Então, Não, 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 Eu não. quero, Rose. aí, Márcia, Então, eu passei uma situação, quando eu tive meu último filho, eu tive uma infecção no útero, devido ao problema com o médico lá que deixou um pedaço de placenta. E eu fiquei muito ruim, eu tive que ficar internada. E a família inteira falando que eu tinha que processar o médico e tal. Eu fiquei muito perdida. Até que meu irmão chegou, o Júlio, falou assim: Márcia, vamos pensar. Você acha que o médico fez isso de propósito? Queria deixar um pedaço de placenta dentro de você para você ficar doente, podendo morrer? Aí eu fiquei calma. Nesse momento, eu só quis me cuidar, ficar boa e seguir minha vida. Que se eu fosse pela opinião de todos, eu não ia fazer justiça, eu ia fazer uma vingança. exatamente. E a gente sabe, né? Que tem aquela frase maravilhosa que diz: aquele que busca vingança cava duas covas. Uma para enterrar aquele que você deseja destruir, e outra para você se enterrar junto com ele. Perfeita atitude. Perfeita atitude. Então, ele diz aqui: outras vezes, quando a justiça humana falha, a criatura transfere esta fome e sede de justiça para Deus, confiante de que ele, Deus, fará o julgamento. Agora, nesta existência ou depois da morte. No fundo, quem espera a aplicação da justiça de Deus está querendo que o outro seja punido. As pessoas querem um modelo de justiça divina que seja semelhante à sua forma de exercê-la. Imaginam que é uma ira celestial semelhante à dos homens. A gente pensa assim, que tem uma ira celestial semelhante à dos homens. E aqueles que conseguem safar-se das malhas desta justiça dos homens serão julgadas por aquela, que é a justiça divina, da qual não escapará jamais. E confortam-se com essa ideia de justiça. É comum ouvir, diante de ações consideradas injustas, escapou do castigo dos homens, mas do castigo de Deus ele não escapa. Vai receber a punição que merece. Deus tarda, mas não falha. Gente, isso Como a gente escuta isso, né, Rose? como? Isso é desejo de vingança, como você falou, Márcia. Isso é desejo de vingança. Quando se percebe que algo está ruim, né, que algo ruim está acontecendo ao infrator, que escapou das penas da lei humana, e a gente sabe que tem muita gente que comete crime e não é preso. Interpreta-se que Deus já está encaminhando o sofrimento merecido. Então, a gente diz assim: ele escapou da nossa lei humana, mas com certeza Deus está preparando uma cama para ele deitar. A pessoa diz assim, né? Então já imagina que Deus está encaminhando o sofrimento merecido diante de tragédias ambientais, merecido. E diante de tragédias ambientais inexplicáveis, né? Tsunamis, enchentes, furacões, terremotos, quando morre muita gente desses eventos naturais, aí vem a célebre pergunta: onde estava Deus naquela hora para permitir tanto sofrimento, né? Aí a pessoa diz isso, né? Meu Deus, onde Deus estava? Sob esta ótica, a da justiça terrena, aquele que tem fome sem justiça aguarda primeiro que o julgamento seja feito pela justiça humana. Na omissão ou falha desta justiça humana, no geral, acredita-se que Deus se encarregará da punição ao infrator, ainda aqui nesta existência na Terra, ou então após a morte. O local e a forma de punição são estabelecidos pelos homens, como se fossem leis divinas. No dizer de José Aparecido Sanches, nosso Zezinho de nosso grupo de estudos, diz o Cláudio Fajardo, né?
o autor desse livro. Tem-se a ousadia de legislar para Deus. Quer dizer, nós nos achamos com o direito de ditar as leis para Deus. E, neste sentido, têm sido criadas mais fantasiosas situações sobre Deus e as pretensas punições. E tudo fica como se Deus é que fosse o autor. Então, eu imagino, né, as coisas mais terríveis para castigar os homens. E depois eu digo, foi Deus que quis assim. Essa é a ideia mais ou menos cristalizada na mente da maioria das pessoas, pela formatação imposta milenarmente pelas crenças religiosas. Porque a maioria das religiões, elas falam sobre isso. Deus está guardando o homem, já preparou o inferno para ele. Então ele vai lá para o quinto, sexto, sétimo dos infernos, para as caldeiras, né? Nunca mais inventar todas essas fantasias. A gente diz, se possível, desligar aí o microfone, porque o cachorro... Isso sou eu. Então, a gente faz o quê? A gente cria essas fantasias e diz que isso é obra de Deus. Lao Tse, um grande filósofo da antiguidade, ensina: cumpre teu dever e esquece teus direitos. Porque a gente adora ficar assim, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito, mas esquece que nós temos deveres, tá? Não são obrigações, são deveres. Porque a gente também diz, eu tenho minhas obrigações. Não, nós não temos obrigações. Porque quando você fala assim, eu tenho minhas obrigações, parece o quê? Que eu estou sendo obrigado a fazer aquilo. Então, eu tenho que cumprir com as minhas obrigações. Então, dá essa ideia de que eu estou sendo obrigado a fazer aquilo. Não, eu não estou sendo obrigado a fazer aquilo. Aquilo é meu dever. É diferente. Porque quando eu falo obrigação, eu poso de vítima. Eu poso de vítima. Eu tenho obrigações, né? Alguém botou nas minhas costas um monte de obrigação. Tadinha de mim. Vou ficar tão sobrecarregada. Mas quando alguém diz dever, muda de figura. Dever pressupõe responsabilidade. E aí a palavra responsabilidade não é muito simpática para a gente. Então, Lao Tse diz: cumpre teu dever e esquece teus direitos. Quem se guia pela voz da consciência só atende à voz do dever e não insiste em seus direitos. Olha que coisa interessante. Quando a gente presta atenção no que a nossa consciência diz, a gente atende à voz do dever. Não insistimos nos nossos direitos. Os poderes eternos não têm favoritos, mas favorece sempre aos bons, a cada um segundo as suas obras de luz. Se suas obras são boas, você merece o melhor. Se suas obras são más, o que a tua consciência diz que você merece receber? Ninguém planta espinho para colher maçã. Como diz o ditado popular, quem semeia vento, colhe tempestade. Em síntese, o direito é sinônimo de egoísmo. Aí bate no peito, né? Meu direito, meu direito. O dever é sinônimo de amor. Achei linda essa comparação aqui. O sumo direito. Olha o que a gente está vendo agora nessa guerra aí, Israel, Gaza, Líbano. O que Israel está pregando? Eu tenho o direito de responder à agressão que eu recebi no dia 8 de setembro, acho que foi setembro de 2023. E aí, como ele tem esse direito, ele revida de forma totalmente desproporcional. Inclusive, hoje, agora à noite, houve um ataque na capital Beirute,
tá? A capital do Líbano, Beirute. No centro de Beirute, numa região cristã, onde o Hezbollah não tem influência, que o Hezbollah tem influência mais ao sul do Líbano. Mas lá na capital ele não tem. Inclusive, um especialista estava dizendo, se o Hezbollah tentar penetrar no centro do país, na capital Beirute, ele será rechaçado violentamente. Porque Beirute, aquela região onde houve ataque, é uma região cristã, com inúmeras igrejas. É cristã. Mas, como Israel alegou que havia um, um homem do Hezbollah escondido em um apartamento de um prédio de vários apartamentos, que ninguém sabe se é verdade, ele resolveu fazer um ataque no centro de Beirute, destruindo esse edifício, matando inúmeras famílias, homens, mulheres e crianças, né? Porque, inclusive, o bombardeio foi próximo da Embaixada do Brasil. Para matar este homem, ele sacrifica inúmeras famílias, que não tem nada a ver com o Hezbollah, porque eles são cristãos. Entendeu? Mas é o quê? O meu direito, eu fui ofendido com aquele ataque covarde. Foi covarde, sim. Foi covarde. E aí eles atacaram o Hamas em Gaza, destruíram Gaza. Então a resposta já foi desproporcional. E agora, querendo destruir o Hezbollah, estão invadindo o Líbano, fazendo uma chacina, como o ataque de hoje à noite ao centro de Beirute, um ataque que não tem justificativa, porque o centro de Beirute é cristão. Entendeu? Então a gente vê que esse é meu direito, eu tenho o direito de resposta. Mas isso não é só Israel, não, gente. Nós também somos assim. É meu direito, eu tenho que defender o meu direito. E para defender o meu direito, vale tudo. Vale contar mentira, vale agredir, vale bater. A gente diz isso. A gente diz isso. Não é só no macro, não, a nível de países como Israel, como a Rússia. Não. É a nível micro também, que somos nós, o indivíduo. Nós também As, pe- fazemos as isso. pequenas guerras, né, que a gente faz no nosso dia a dia, né? Essas pequenas guerrinhas, né? Quando a gente fala de Israel, são guerras grandes, né? De grandes países, e, e que a gente até deve, como é que se diz? Eu sempre lembro de falar, a gente não tomar lados, e que a gente tem que estar do lado do amor, orar por todos, mas o que mais atrapalha são essas pequenas guerras, né? Essas coisas que quando você falou, como foi comigo? Que às vezes comigo eu até aguento. Aí eu falo, não, eu entendo, mas quando às vezes faz com um filho, aí a gente já cresce, E não a, é? e a gente, às vezes, não para analisar como tem sido o comportamento do nosso filho, não é? É, E aí aquela frase lá que diz assim, em cara que mamãe beijou, ninguém bate, não é? Porque, às vezes, é, a gente não analisa. Como é que meu filho tem se comportado? Não importa o que meu filho fez. No meu filho, ninguém bota a mão. Ninguém para analisar, né? e E essas pequeninas guerras é que faz essa atmosfera pesada, também né? começa no... É que eu não aguento isso, eu não vou deixar isso, né? E, e isso acaba fomentando isso, esse clima que a gente vive, né? De querer fazer essa justiça punitiva. E a nossa justiça, né? A nossa É, justiça. Então, o que ele diz aqui? É, o sumo direito é a suma injustiça. Né? O sumo direito, que é o meu máximo direito, é a máxima injustiça.
A sociedade humana é regida pelo direito, mas a consciência obedece à justiça. Esse parágrafo que nós lemos aqui é de Lao Tse, está no livro Tao Te Ching, tradução comentada por Humberto Roden, né? Um filósofo da antiguidade, e o Humberto Roden faz um comentário nesse livro, né? Desse livro Tao Te Ching, né? Então, ele diz aqui, na verdade, o julgamento acontecerá sempre. Ninguém precisa se preocupar. Não vai ter, vai ter julgamento. O julgamento acontecerá sempre, mesmo quando a punição é exarada, lavrada, determinada pela justiça, ou então diante da pretensão, da ideia de que Deus fará. Sempre haverá julgamento. Eu me lembro sempre de um companheiro, né, eu já falei para vocês, um espírito, né, num trabalho, que ele estava buscando vingança, 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 e ele estava ali grudado, né, naquele espírito que estava encarnado, buscando vingança, vingança. E eu disse para ele, mas por que que você está se destruindo assim, buscando essa vingança? Porque, na realidade, como nós falamos, quem busca vingança cava duas cobras. E ele disse, porque eu tenho que fazer justiça. Eu falei, mas o seu desejo de justiça não é o desejo de justiça de Deus. Independe de você se ele será justiçado ou não. Não pensa você que, por você estar agarrado a ele, ele vai passar pela sua justiça. Não se preocupe com isso. Deixe-o. Ele vai ter que responder pelos seus atos. Todos nós temos que responder pelos nossos atos. Estando alguém agarrado no nosso pescoço ou não. E ele ficou surpreso. Quer dizer que se eu não persegui-lo, ele terá que responder pelos seus atos? Eu disse, sim, todos nós. Então você está perdendo tempo. Olha há quantos anos você não faz nada para você. Porque você acha que a justiça só vai se fazer se você estiver aqui agarrado a ele. Não é assim. O julgamento, como diz o nosso companheiro, né, aqui desse livro, O Segredo das Bem-aventuranças, o julgamento acontecerá sempre, mesmo quando a punição é lavrada, determinada pela justiça, ou então diante da pretensão de que Deus fará. O julgamento se dá pela própria criatura. É o infrator que se julga. O julgamento se dá pela própria criatura, no momento em que o ato praticado for despertado pela consciência. Porque dela, na nossa consciência, está escrita a lei de Deus. Está lá no livro dos Espíritos, item 621, pegando aqui rapidamente o livro dos Espíritos, né? Diz aqui, Kardec pergunta para os espíritos superiores, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, quem vai me julgar sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Nesse entendimento, devemos ser inteiros na condição de fragmento. Nós somos fragmento por quê? Porque somos uma parte, uma individualidade. Mas o nosso entendimento tem que ser total, inteiro em relação a isso. Isso quer dizer, fazemos o máximo que podemos, sempre devemos buscar fazer o máximo que podemos no limite de nossas forças. Dentro daquilo que eu posso fazer, eu tenho que buscar fazer o melhor. No estágio evolutivo em que nos encontramos. Então, o meu melhor não vai ser o melhor do Alberto, não vai ser o melhor da Deise, não vai ser o melhor da Márcia, não vai ser o melhor da Iraci. Claro que não. Somos individualidades. Cada um tem o seu melhor de acordo com o seu grau evolutivo. Enfim, ser inteiro dentro das possibilidades, sem omissão naquilo que podemos fazer. Então, eu tenho que procurar ser o melhor, fazer o melhor dentro das minhas possibilidades, sem negar nada, tentando fazer o melhor que eu puder. Nada de vou fazer qualquer coisinha, nada disso. Quando se comete um delito, quando se comete um equívoco, quando se comete uma infração, a criatura é acordada da ilicitude do erro no momento em que o martelar da consciência assim o acusar. Por isso que muitas pessoas, às vezes, levam
muito tempo, às vezes uma vida inteira, e desencarna. E a gente diz assim: nossa, não valia nada. Morreu dormindo tranquilamente. Deus deixou passar essa. Não, não. Ele só vai começar a reparar o erro que cometeu quando ele reconhecer que errou. Ah, então alguém vai ficar sem reparar o erro. Não, todos iremos. Somos espíritos imortais. Somente quando a nossa consciência acusar, aí começa. Opa, caiu a minha ficha. Caiu a minha ficha. Aí você começa a refletir. Aí vem o quê? O arrependimento. Depois vem o quê? A expiação, a dor e o sofrimento. Depois vem o quê? A reparação. Enquanto a tua consciência não despertar, você continua naquela mesma marcha, espalhando a dor. Você é um cavaleiro do Apocalipse. Enquanto isso não acontecer, enquanto a nossa consciência não despertar, você pode até ser punido pela justiça humana. Você está cometendo erros, a polícia te pega, te prende, mas você não se arrepende, porque você não acha que está em erro. Não é isso? Enquanto isso não acontecer, enquanto a sua consciência não te despertar, você pode até ser punido pela justiça humana e continuar ainda sem o julgamento da consciência. Se esta nada denunciar. Não é porque fui pega pela polícia ou pela justiça que a minha consciência despertou. Tanto é que o cara sai da prisão e continua cometendo o mesmo erro, e às vezes até pior. Somos os nossos próprios julgadores. Assim é que se pode passar a existência inteira, uma reencarnação inteira, 2, 3, sem que a consciência emita qualquer julgamento. Vai depender também do grau evolutivo da criatura. Não somos julgados de nada. Quando, porém, a criatura é acordada pelo ilícito, quer dizer, pelo erro praticado, instaura-se o processo contra ela nos refúgios da alma. É na nossa mente, na nossa consciência, que vai começar a haver o processo. O arrependimento, né, é o início da mudança. Aí você olha e diz: eu lembro aqui de Saulo, depois do evento da Estrada de Damasco, quando ele foi parar naquela pousada completamente cego, lembrando da palavra de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tá? Então, o arrependimento é o início da mudança. Desencadeiam-se na alma a fome e sede de justiça, o que será normalizado mediante a correção do ato. Então, você se arrependeu, expiou, não é? E aí vai buscar o quê? A reparação, que é a correção do ato. Daí dizer-se que eles serão saciados ou fartos, tudo, porém, de acordo com o grau evolutivo alcançado. Tem um livro, né, do Cláudio, desse autor dessa obra, O Segredo das Bem-aventuranças. O autor é José Lázaro Boberg. José Lázaro Boberg. Quem tiver interessado, ele publicou um livro chamado Código Penal dos Espíritos, A Justiça do Tribunal da Consciência, pela editora M. Eu vou comprar esse livro, que eu achei interessantíssimo o título. Código Penal dos Espíritos, A Justiça do Tribunal da Consciência, pela editora M. Realmente, do Tribunal da Consciência, ninguém escapa. Nós podemos escapar, sim, do Tribunal dos Homens, mas da nossa consciência, essa é implacável, né? Então, gente, eu achei esse texto, né, muito, muito interessante. Achei esse texto assim para a gente analisar, porque a gente fica correndo atrás da tal da justiça. Eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero justiça. Como disse a companheira, nós queremos é vingança. É quando a gente acha que Deus está devagarzinho. Deus está devagarzinho, né? Ah, meu Deus do céu. Senhor, Senhor, onde estás? Aí, é dessa frase, essa é impagável, né? Senhor, Senhor, onde estás que não vem?
A gente ainda tem a capacidade de dizer essa bestialidade. Senhor, Senhor, onde estás que não vem isto? Aí, de repente o Senhor diz para a gente assim, meu filho, o cego é você. Ainda merecemos ouvir isso. Meu filho, o cego é você. Mas a gente fala tudo isso, né? Porque a gente não aceita a justiça. A gente quer a nossa justiça. Mas a nossa justiça está aqui. Aqui. Deus não castiga ninguém. É a nossa consciência que vai nos. Eu não digo nem julgar. É a nossa consciência que vai nos dar o processo reeducativo. Porque o que nos falta é educação. Como diz Pedro de Camargo, né? Naquele livro Métodos na Educação, ele diz, e deixa bem claro, o problema do homem é um problema de educação. Nós não temos educação. Não é educação dos livros, não. É educação moral. Mas a nossa consciência, ela sabe como nos educar e como sabe, e não falha. Vamos voltar aqui no Cláudio Fajardo para a gente encerrar esse trechinho. Ele diz aqui, eu estou no parágrafo que diz assim, o ensinamento de Jesus está sempre visando a interiorização do discípulo. O evangelho não é para ser aplicado ao outro, mas sim a nós mesmos. Claro, eu quero sempre, né? Não, eu estou achando que o Alberto está precisando estudar mais o evangelho. Essa palestra aqui era para o meu marido devia ouvir. Essa palestra era para o meu filho, não era para mim. O meu marido que eu fiz, eu vi. Ouvido a palestra, que é para mim. Mas eu gosto de aplicar o evangelho para o outro. Para mim, não. Então, ele diz aqui: o evangelho não é para ser aplicado ao outro, mas sim a nós mesmos. O máximo que podemos fazer é alertar nosso irmão sobre a necessidade da vivenciação das virtudes cristãs. Daí, impor esta vivência é algo que não cabe a nós. E até para eu recomendar alguém, até para eu poder recomendar, por exemplo, para a Daisy viver os valores cristãos, eu tenho primeiro que reparar se eu estou vivendo. Primeiro, eu tenho que estou vivendo. Aí eu posso até, de repente, comentar com a minha amiga delicadamente. Mas se eu não estou vivendo, eu primeiro vou aprender a viver, para depois recomendar. A fome e sede de justiça que se refere, ele diz aqui, o plenipotenciário divino, quer dizer, o Senhor divino, é a nossa necessidade de agirmos no padrão de justiça que já temos consciência. Afirmam os espíritos codificadores que a verdadeira justiça é dar a cada um o que lhe pertence. É na prática deste ensinamento que alcançamos o estado de bem-aventurado. A frase de Jesus, ensinamento de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Essa é a prática da verdadeira justiça. A cada um segundo suas obras. Se isso acontecer, não há erro, não há injustiça. A cada um segundo as suas obras. Você recebe de acordo com aquilo que você obrou. Nem mais, nem menos. Ou melhor, a gente até recebe um pouquinho mais, né? Porque Deus tem tanta misericórdia, Ele sempre nos dá um pouco mais. É na prática deste ensinamento, a cada um segundo as suas obras, que alcançamos o estado de bem-aventurado. A princípio, podemos achar fácil a prática desta virtude. E chegamos mesmo até dizer que somos muito justos. A gente diz, né? Gente, eu sou tão boa, eu sou tão justa. A gente adora dizer isso, né? Eu sou tão caritório, pratico tanta caridade. A gente adora se exaltar. Então, isso aqui, a princípio, podemos achar fácil a prática desta virtude. E chegamos mesmo até dizer que somos muito justos. Mas se exercitarmos um pouco o autoconhecimento, vamos ver quão difícil é dar ao nosso semelhante o que é dele. Principalmente se este estiver vinculado a nós pelos laços a que denominamos amor, mas que muitas vezes não passa de sentimento de posse.
Porque, às vezes, aquela história do meu filho, meu marido, minha mulher, não é? A gente adora usar o pronome possessivo, esse pronome possessivo. E como é difícil. Aí aquele lance que até a Deise falou, começando aqui conosco. Será que nós realmente estamos dando ao nosso semelhante, esse que vive, vamos começar com o povo que está dentro de casa, o que realmente é dele? Será que realmente nós estamos dando o que realmente é dele? Ou eu estou naquela coisa de posse? Né? É meu marido, é minha casa, é meu filho, é meu isso, é meu aquilo. Às vezes, dentro de casa é que a coisa é mais difícil, né? Lá fora é tudo uma maravilha, mas dentro de casa a coisa complica, né? O verdadeiro justo, então, é humilde. O verdadeiro justo não diz que é justo. Quem é bom não diz que é bom. Quem é caridoso não diz que é caridoso. Já reparou isso? Quando a pessoa diz assim, eu todo dia, não, uma vez por semana, eu vou no hospital visitar os doentes, eu vou lá praticar caridade. Pronto, já acabou, não é? Quando é dia de reunião mediúnica, eu vou à casa espírita para ajudar os espíritos sofredores. Primeiro, todos nós somos sofredores. Segundo, é vaidade, porque quem disse que você que vai ajudar? Você sai de lá recebendo tanto ensinamento. Então, quando a pessoa diz assim, eu vou praticar caridade, eu vou ajudar, pode contar, de humildade aí não tem nada. Não tem nada, né? Então, o verdadeiro justo, então, é humilde. É manso e sabe, pela sua compreensão, que muito ainda tem que trabalhar para militar nas faixas do amor. O verdadeiro justo, o verdadeiro manso, pessoa verdadeira bondosa é aquela que não se exalta. Muito pelo contrário, ela sabe que muito ainda precisa fazer para melhorar, para crescer. E ela faz o quê? Trabalha, trabalha, trabalha pela sua melhora pessoal. Busca ajudar quem está próximo dela, mas, acima de tudo, ela trabalha, porque sabe que se vive num planeta de provas e expiações, é porque o espírito imperfeito ainda tem muito que aprender. Nós vamos parando por aqui, né? Semana que vem é dia 9. Vamos botar a data aí? Dia 9 a gente vai começar no Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Alguém gostaria de comentar alguma coisa a mais sobre isso que nós estudamos aqui? Alberto, Carmen, Deise, Márcia, Joana, que está aí também. Não, eu só Eu tenho só a estou agradecer. vendo, eu só estou vendo aqui, desculpa, Deise, eu só estou vendo aqui o quanto isso daqui é uma lição para a gente que se considera o tal. Aí você percebe que você não é porcaria nenhuma. Aí eu me acho muito, né? Meu Deus, eu pensei diferente. Não somos nada. Estamos aqui aprendendo, nos considerando muito importantes, de importância não temos nada. É E isso. a gente acha que a gente já galgou um certo coisa, aí na hora que vem assim a lição, a prova, aí a gente vê, meu Deus, caí de Como novo. está faltando? Estou no início da estrada, estou pensando que já estou no fim. Foi maravilhoso, muita reflexão, muita coisa para hoje dormir e pensar. É, É isso aí, é meu. verdade. A gente ainda tem muito que caminhar, mas pelo menos a gente tem uma certeza. Nós já avançamos bastante, né? Já avançamos, porque alguns anos atrás era bem pior. Se a gente lembrar da gente há 30, 40 anos atrás, dizer, meu Deus, quanto mico que eu passava, né? A gente se comprazia, né, com o mal, né? Fazia, ainda achava que estava certo e se comprazia com aquilo. Aquilo, né? Graças Hoje a consciência já, como você diz, a consciência já olha ao já freio. a ciência, essa não falha nunca. A justiça, o homem pode falhar, mas a justiça da nossa consciência não falha. E eu gostei muito dessa história, porque muita gente acha que Deus que julga a gente, que Deus castiga. Deus castiga alguém? Deus julga alguém? Não, está tudo aqui. Se além de Deus, como diz a questão 621 de O Livro dos Espíritos, está na nossa consciência,
O tribunal é a nossa consciência. O tribunal, É, ele é que analisa e que dá, entre aspas, a pena. E é um processo, vamos lembrar sempre disso, não é um castigo, é um processo educativo. tipo, Porque é isso que nós E precisamos quando, ter. é, e quando fala lá nos atributos de Deus, né? Que eles vão falando os atributos dele, que ele é justo e bom. Então, quer dizer, não é um Deus positivo, né? Nós que temos essa justiça sem bondade, né? Então, bota, ele é justo e bom. Pode no teu celular, que a gente não está te vendo, Deise. Você subiu Ah, aí a câmera. Agora apareceu. É exatamente. Está tudo na nossa consciência. é, É a nossa consciência que vai nortear tudo. Por isso que Santo Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos, diz assim: faça o que eu fazia toda noite antes de dormir. Ó, eu fazia análise do meu dia. Ele não diz da semana, que se fosse da semana, muita coisa se perdia. É do dia. Eu é analisava do dia. o de bom para repetir no outro dia, o que eu fiz de mal para não repetir. Isso é o que é consciência. É isso aí. Ele disse, eu fazia isso todo dia. É Santo Agostinho falando. Então, vamos fazer o que o Santo Agostinho fez. Vamos nos É, analisar. A gente adora analisar o outro. Vamos nos analisar para ir eliminando aquilo que não é bom, para ficar com o que é bom, para a nossa consciência pegar leve. Porque senão a coisa complica, né? A coisa é complica. verdade. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, né? Então, semana que vem, hoje são dia 2, né? Dia 9 vamos aqui, ó. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vai ser dia 9/10. Depois eu vou mandar a capinha do livro para você, Daisy. Aí, se Ok, obrigada. você quiser comprar, tá? Quero. Eu acho que a gente não tem PDF. Mas se não puder comprar, vai estudando assim, e que eu acho que dá para acompanhar bem. Tá bom? Tá Então, bom, muito obrigada. olha, eu espero que você tenha gostado do nosso estudo. Muito Foi um prazer ter você conosco, tá? Eu acredito obrigada por todo o que acolhimento, todo o carinho. Muito obrigada. seja bem-vinda. Eu vou mandar o nosso planejamento para você dar uma olhadinha nos estudos que a casa tem. E Ok. todo dia de estudo, que é segunda, nós temos estudo segunda, quarta, quinta e sexta. Eu mando o link e mando o cartazinho dos cursos. Uhum. Se você não quiser participar, não tem problema. O que você quiser, você entra e participa, como hoje, entendeu? Mas eu sempre mando, porque aí as pessoas, hoje eu não estou fazendo nada, eu vou lá estudar com aquele pessoal. Tá, Aí estuda com a gente, tá bom? Fique tá a bom. mandar para você não significa que eu estou cobrando que você participe. É apenas como divulgação. E aí Tá você fica, ótimo. Adorei. você decide. Tá legal? Então, que Tá Deus. ok. Obrigado por estar aqui conosco. Adoramos você, muito simpática, né? Que bom que você gostou do nosso grupo. Bem, gente, eu vou encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo muito a Deus por tudo, e vou pedir para a nossa irmã Iraci fazer a nossa prece de agradecimento, minha irmã. Você falando de cobrar, eu lembrei agora, teve um dia que eu não fiz, por qualquer motivo eu não fiz o estudo. Assim que o estudo terminou, meu telefone tocou, era dia, a Ideína. Posso saber por que você não fez o estudo hoje? Cobrou. Por que você não fez o estudo hoje? Não, porque eu não estava afim, não me lembro qual foi o motivo. Bom, vamos encerrar os nossos estudos. Encerrando os estudos de hoje, agradecemos ao nosso mestre por esse sermão do monte que ele deixou para a gente, essas bem-aventuranças que nós estamos estudando, tomando conhecimento de muitas coisas que não conhecíamos, que não sabíamos, eu pelo menos, que está sendo de um profundo ensinamento para o meu crescimento, porque todos nós precisamos evoluir moralmente, crescer moralmente na nossa caminhada diária, fazermos o nosso exame de consciência, fazermos com que melhoremos.
E é isso que o mestre quer da gente. Vamos agradecer e pedir ao nosso mestre que nos abençoe, que abençoe o nosso planeta, o seu planeta, né, mestre? Planeta Terra, tão conturbado, tão sofrido no momento. Todo este povo, Senhor, que precisa de bênção, de luz, de amparo, de fé, muita fé. Obrigada por tudo que tem nos ensinado. E obrigada pelas oportunidades que temos de aprender. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, Graças a Deus. agradecemos a presença de todos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui, mas eu vou passar o anfitrião para você, tá, Carmen? Vou passar o anfitrião para você, porque nós vamos ter agora a nossa irradiação para os enfermos físicos. Então, só vão participar quem for do grupo da irradiação, tá bom? Os outros saem, né, se desligam do aplicativo. Então, ó, beijão aí para todos vocês, meus irmãos. Muita paz, Beijo. muita luz, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau para todos. Tchau. Passei para o anfitrião para você, tá?